Olá pessoal, até que enfim, né, tirei um tempinho para dar uma atenção para vocês aqui do CNU. Eu vou comentar como deveria ter sido desenvolvida a prova discursiva do CNU Bloco 4, tá bom? Neste vídeo eu vou falar sobre isso, como deveria ser desenvolvida. Eu vou falar sobre os nossos acertos temáticos, né, quantos CNUs nós acertamos, e vou falar para vocês sobre o recurso. Sim, tem muito aluno já perguntando sobre recurso. Vou falar sobre o que, com muita honestidade, sobre recursos para a prova discursiva da Sesgran Rio. Pessoal, primeiro, vamos falar sobre a nossa prova. Né? O que poderia acontecer nessa prova para você conseguir a sua nota? Porque com base nessa explicação que eu vou dar aqui, embora eu ainda não tenha o padrão de respostas, mas aqui bastantes questões que eu vou abordar, né, vão ajudar vocês a terem uma noção muito boa, tá? De onde vocês estão, se vocês devem recorrer ou não, assim sai a nota. Por quê? Porque vocês terão apenas 2 dias para fazer isso. Né? Dia 8 e 9 de outubro são os dias reservados ao protocolo de recursos. Então, vocês precisam ter certeza, né, se vão recorrer ou não e por que recorrerão. Vamos lá. Primeiro, o que havia aqui? Um estudo de caso, né, hipotético, falando sobre uma gestante, né, que ela trabalha numa atividade insalubre aí de grau médio, por exemplo, vamos supor, ela trabalha numa fábrica de tintas, quer dizer, que tem uma insalubridade média, tá? No entanto, nesse contexto hipotético, apenas atividades insalubres de grau máximo, elas vão gerar o quê? Afastamento da grávida de suas ocupações, tudo bem? As atividades insalubres em grau médio e mínimo podem permitir que a gestante seja afastada, porém a gestante terá que apresentar um atestado médico de confiança que expressamente recomende seu afastamento, tá bom? A mesma gestante indagou sobre o exercício, né, do seu trabalho durante a lactação, tendo-lhe sido informada que, nesse caso, seria indispensável atestado médico, tá? Ou seja, para que ela pudesse ficar distante da atividade desempenhada. Em qualquer hipótese, a gestante ou lactante continuaria a receber o adicional de insalubridade. Perfeito. Nesse contexto, elabora um texto dissertativo contínuo, então é um texto mesmo, não é A, B, C, D, tá? É um texto só, que é o que... Isso aqui, gente, é uma inovação da Sesgran Rio, que começou com a prova do IPEA, tá? Que foi feita neste ano também. Antigamente, as provas da Sesgran Rio, para provas de conhecimento específico, o aluno tinha que responder por itens. As redações, tipo do CNU 8, né, que é o médio, Banco do Brasil, Caixa Econômica, as redações eram textos contínuos. Então, como ela trouxe já no edital essa ideia de texto contínuo para que o aluno não respondesse A, B e C, tá bom? Como acontecia nos concursos de conhecimento específico, né, prova de nível superior da Sesgran Rio. Então, a banca queria um texto contínuo de 35 linhas, você tem que ter um mínimo de 35, máximo de 40, em que, de modo fundamentado, desenvolva os seguintes aspectos. Então, vamos lá. Primeiro, note que aqui o primeiro aspecto já te pede um conceito, o que é muito comum na Sesgran Rio. Quando o primeiro aspecto me pede um conceito, eu não preciso fazer nenhuma introdução, tá? Não há uma necessidade, porque o próprio elemento conceitual, ele já é introdutório, tranquilo? Júnior, mas e se eu quiser fazer uma introdução, assim, pelo menos uma explanação geral, algum problema? Não, nenhum problema, é que não vai valer nada, tá bom? Não vai valer nada. Mas se você não fez introdução, não precisa ficar chateado, porque o aspecto conceitual é uma introdução. Quando a gente conceitua, gente, a gente usa o verbo ser. Isso é importante, tá? Você usar o verbo ser. Então, quer dizer, você vem lá, né? A banca te perguntou o que são atividades insalubres, né? O que é uma atividade insalubre, e você vai falar que é aquela atividade, né, em que o trabalhador fica exposto a agente nocivo, né, em níveis acima dos limites de tolerância estabelecidos, por exemplo, norma regulamentar, certo? Ah, Júnior, eu teria que citar a NR15. Se você falou norma regulamentar de um modo geral, a banca costuma valorizar, tá, gente? Ela não é tirar ponto quando o aluno faz uma menção geral à legislação, não. Agora, se você for explícito, sem problema nenhum também, tá? Então, por exemplo, a NR15, ela trabalha exatamente com esse enquadramento, né, das tarefas em, vamos dizer assim, em níveis de insalubridade, né? E vai definir ali esses limites aceitáveis. E aí você pode, e aí a banca pede uma caracterização. Então, quem citou exemplo para caracterizar é o melhor dos mundos, tá? Por exemplo, o que seriam atividades insalubres? Ah, mas
se você não citou exemplo, mas você detalhou um pouquinho mais em outro período, é importante, tá? Você não ficar criando um período só. O que é um período só, Júnia? É um parágrafo inteiro sem nenhum ponto final, tá bom? Então, se você criou um parágrafo, esse parágrafo dividiu ele em 2 períodos ali, trabalhou atividade insalubre, caracterizou, tudo bem. Profa, eu poderia ter, por exemplo, trabalhado o conceito de atividade insalubre e montado um parágrafo para caracterizar. Para a Cisgra Rio não tem problema esse tipo de postura, tá? Para ela não é um problema. Normalmente não. Por que eu falo normalmente? Gente, a gente tem que ver o texto do aluno, tá bom? Então não é uma questão, às vezes você olha, se um aluno quebra o parágrafo em meio a uma continuidade. Se ele encerra direitinho, sem problema algum, tá bom? Perfeito. Depois a banca diz, ó, a argumentação consistente sobre se há proteção adequada à mulher gestante ou lactante, ao nascituro, né? Nesse caso hipotético, quer dizer, esse argumento que nesse caso que foi apresentado é um argumento consistente em relação a essa proteção adequada? Gente, o próprio caso hipotético, né, ele já deixa aqui que a pessoa só é afastada se houver o quê? Um grau máximo, tá certo? Para que a pessoa seja afastada da atividade insalubre quando há grau médio, o que acontece? Precisa desse atestado médico. E aí você tem que pensar, há uma proteção adequada para a mulher e para o nascituro dela? Depende do atestado médico. Porque se não tiver atestado médico, ela vai continuar trabalhando ali naquela atividade de risco médio, tá bom? Ali de insalubridade média. Ah, vai haver proteção para ela? Não, se ela for uma pessoa, por exemplo, igual eu citei, né? Trabalhou numa empresa de tintas e fabricação de tinta, tinta de parede, por exemplo, e ela tem uma alergia, né? Ou a criança tem, ela vai desenvolver esse problema naturalmente. Então, quer dizer, a proteção só existe se houver efetivação ali dessa concessão desse atestado. Então, aí como é que seria a construção dos parágrafos? Só o aluno falar, no caso em tela, no caso hipotético, no curso a gente falou muito sobre isso, né? No caso em análise, ou seja, no caso hipotético, a proteção à gestante e a seu filho, né? Ou seja, o nascituro dependerá da concessão de atestado médico, quer dizer, é uma proteção relativa, tá? E tal. E aí você pode citar o caso. E aqui fala o terceiro item, empregabilidade das mulheres para o exercício das funções consideradas insalubres e seu impacto no mercado de trabalho, tendo em vista o especial tratamento recebido quando gestante ou lactante. Gente, a gente não acertou esse tema desta forma aqui no nosso curso, não, tá? Não acertou. Mas no treino 1, o módulo 1, tema 2 do treino 1, salvo engano, a gente falou sobre divisão sociossexual do trabalho. Esse caso da mulher, né, da mulher gestante, é um exemplo de divisão sociossexual do trabalho. Quem estudou aquele tema, viu direitinho, viu que exatamente encaixa, tá certo? E no treino 2, no bloco 2, que é o tema 1 do treino do bloco 2, tá vendo aqui quando fala da Constituição Federal e da questão da correlação entre a proteção à mulher, né, e o direito ao princípio da igualdade, o item 2 do treino do tema 1, do bloco 2, fala sobre os mecanismos legais de proteção contra a discriminação, né, no ambiente de trabalho e contra discriminação, acho que promoção da diversidade no ambiente de trabalho, que vai falar exatamente da Constituição Federal. Então, quem fez os treinos, né, passou do curso básico, foi para os treinos, viu assuntos que encaixavam aqui perfeitamente, tá? Então, por exemplo, aqui está falando, ó, a empregabilidade da mulher para o exercício de funções consideradas insalubres, né? E seu impacto no mercado de trabalho, divisão sociossexual do trabalho, gente. Exatamente isso. Por quê? É um impacto negativo. As empresas evitam contratar mulheres, empresas que sabem que tem grau médio de insalubridade ou grau elevado de insalubridade, evitam contratar mulheres, por quê? Porque se essa mulher engravidar, ela pode entrar com atestado médico, se afastar. Então, isso é uma divisão sociossexual do trabalho de uma forma, vamos dizer assim, como se fosse um teto de vidro, que é um conceito também que a gente apresentou no curso, né? Como se fosse um teto de vidro, tá? E já era uma coisa esperada para a Cisgra Rio, porque a Cisgra Rio cobrou esse assunto na prova do IPEA,
certo? Aí na hora que eu falei na revisão, eu falei, ó, cuidado com esse tema de divisão sociossexual do trabalho, tá bom? Então, atenção. A proteção da gestante, da lactante, de forma adequada no ambiente de trabalho, considerando a Constituição de 88. Então, é só você reiterar a proteção da gestante, da lactante, né? De forma adequada no ambiente de trabalho, considerando a Constituição de 88, bem como se a situação está de acordo com a proteção dos direitos sociais dos trabalhadores. Essa proteção, gente, ela existe teoricamente na Constituição, né? Vocês estudaram lá o artigo 7º, vai falar sobre licença maternidade, e o artigo dos, acho que 392, acho que é, também que vai falar sobre licença maternidade e ainda vai trazer alguns detalhamentos. Ora, alguns detalhes, né? Ora, essa proteção ela existe na Constituição, mas na situação, né, real, não. Por quê? Porque existe exatamente o processo de divisão sociossexual do trabalho. A mulher não. As regras são muito baseadas numa cultura machista, né? Não há um olhar exatamente para a mulher. Por isso que a banca volta com esse assunto aqui, ó, a correlação entre a proteção à mulher gestante, lactante e a igualdade de todos perante a Constituição Federal. Este item aqui, ele indica que você não precisa nem de conclusão, porque já é um item com caráter republicano. É um item que trata de um direito à igualdade, né, que deveria ser estendido a todos, sem distinção, né? Mas aí você pode mostrar que, no entanto, essa proteção à mulher, né, à mulher lactante, ela reflete uma sociedade que é o quê? Que é uma sociedade que vive sob o estigma da divisão sociossexual do trabalho, né? Ou seja, as mulheres, elas são vítimas de processos de exclusão, muitas vezes na porta de entrada, tá bom? De determinadas empresas em função disso. Então você vai ver que esta conclusão aqui, ela já faz meio que uma síntese do que você falou, tá bom? Ela traz um caráter republicano, que é a questão da igualdade de todos perante a Constituição. Lembra que eu falei no curso sobre conclusões de caráter republicano. Quem me acompanha no canal também viu isso, falando sobre conclusões de caráter republicano, né? E essa aqui já traz essa conclusão, inclusive ela faz com que você reitere aspectos que já foram tratados. Então, se você trabalhou o último item reiterando aquilo que você falou, será que eu fui prolixo? Será que eu fiquei muito repetitivo na prova? Não, a banca fez de propósito, tá? Para você entender, tá certo? Então, pessoal, não precisaria de criar um parágrafo de introdução nem um parágrafo de conclusão, porque a estrutura que a banca já trouxe já remete a isso, tá? Para você tirar total nessa discursiva, além de fazer essa abordagem, né, eu não achei a discursiva difícil, tá, gente? Eu achei uma discursiva relativamente tranquila. O que eu achei puxado é o tempo para você raciocinar na hora o que a banca, né, quer. Ela caprichou nessa questão do tempo, apertou bastante o tempo, mas quem fez o curso conosco, por exemplo, quem nos acompanha no canal, sabe que aqui o conceito é feito principalmente com o verbo ser. A caracterização, você pode, né, aprofundar esse assunto da atividade insalubre, explicar o que é isso na NR, ou trazer exemplo para você caracterizar, porque a banca é muito bem-vindo, né? Essa argumentação, né, se há proteção adequada à mulher, está aqui muito baseado no próprio caso, o próprio caso traz bastantes exemplos para você, certo? A empregabilidade é afetada pelo fenômeno da divisão sociossexual do trabalho, eu falei para vocês, não é? A proteção está na Constituição Federal, existe a proteção em tese, mas na hora do vamos ver acontece exatamente isso aqui, né? O mercado de trabalho muitas vezes não é pensado de forma equitativa entre homens, de forma a pensar todos os gêneros, né? Sempre pensado na forma de produção, ou seja, é uma visão machista, uma visão muito mais centrada na figura masculina do que na figura feminina. E essa garantia da igualdade de todos perante a Constituição, que está preconizado na Constituição, uma garantia que, né, que diz que todos são iguais sem distinção, todos são iguais perante a lei sem distinção, mas a proteção à mulher esbarra exatamente nesse fenômeno da divisão sociossexual do trabalho, certo? Que faz com que haja tratamento diferenciado entre os gêneros, né? E as mulheres têm pouca ascensão, elas têm pouco acesso a determinadas vagas de trabalho, né? Em função do preconceito que existe por conta da mulher, né? Da mulher gestante, tá bom? Então, você poderia ter feito dessa forma. Quem trabalhou com bastante precisão temática conta muito para a banca, precisão temática, organização,
Júnior, troquei um item de lugar com outro. A banca normalmente não se importa, tá? Normalmente ela não se importa. Se você trabalhou proteção da gestante antes, normalmente ela não se importa. Embora ela não tenha sido explícita nessa prova. Porque quando ela permite, ela fala que você vai trabalhar esses aspectos não necessariamente na ordem que eles foram apresentados. Então ela fala isso aqui bem no enunciado mesmo, tá? Mas normalmente ela não se importa. Se você trabalhou períodos menores, ou seja, fez parágrafos com pelo menos 2 períodos também, você trabalhou bem a coesão, de certo modo, pode ter trabalhado bem a coesão, então você pode ter conseguido nota boa. É uma prova que vai ter muitos erros gramaticais, porque o pessoal vai correr contra o tempo, a letra não vai ajudar, então muita gente terá problema com letra, tá, gente? Isso vai ser muito comum nesse tipo de concurso. Professora, em termos de acerto, né? É aquilo que eu falei para você. CNU 4 a gente não acertou o tema mulher, atividade insalubre, mulher gestante ou lactante. E não foi isso. A gente trabalhou divisão sociossexual do trabalho e trabalhamos os direitos, né? Em 2 treinos, um treino, um outro treino. Então, isso daria para bater um item, 2, 3. Os 2 primeiros itens, né? Tirando o primeiro item que é o que é conceitual, o segundo item é feito com base no próprio estudo de caso. E o primeiro item, atividade insalubre, né? Se o aluno, um pouquinho que ele justificasse a atividade insalubre, ele já conseguiria aqui uma pontuação razoável, tá? Então, aqui para nós no Turma de Redação Concursos, a coisa fluiu relativamente bem. A gente, nos outros CNUs, gente, dos que a gente fez, tá? A gente não fez nenhum, nem o 2, a gente não ofereceu preparação, mas nós fizemos o CNU 3, acertamos praticamente tudo CNU 3, a gente só não esperava um conceito, que era o item 2 que havia lá. Realmente aquele conceito a gente não trabalhou, mas também não é difícil. É um conceito, só de você olhar para a expressão você sabe o que é. O CNU 5 nós acertamos em cheio, que é a questão indígena, estava lá no nosso materialzinho prontinho, né? CNU 6 a gente passou longe mesmo. Eu esperava que fosse trabalhar alguma coisa sobre economia, sobre regulação, não acertou. CNU 7 a gente falou sobre controle, era um CNU tratando de controle, a gente não trabalhou isso, embora a gente tenha trabalhado algumas questões de melhoria para a administração pública, né, que poderia melhorar aquela questão da discricionalidade dos agentes de segurança, mas a questão dos controles a gente não trouxe. O CNU 8, sim, o tema 1 e o tema 2 do CNU 8 do material comum, daria para fazer sim aquele tema que fala sobre desenvolvimento social. Tá? Embora a gente não tenha trabalhado aquilo no aspecto da educação diretamente, o tema 1, que trata de desenvolvimento social, né, desenvolvimento socioeconômico, e o tema 2, que tratava exatamente do direito à cidade, que é o direito a todas as oportunidades que a cidade traz para o indivíduo, direito ao trabalho, direito à educação, direito à saúde, né, que está tudo ali dentro, daria para trabalhar. E também no material complementar que a gente deixou, né, o tema 3, que trata do papel da administração pública, traz a questão da educação, principalmente para o desenvolvimento socioeconômico. Tranquilo? Então, essas áreas que eu falei para vocês, né, 3, 5, 8, né, a de vocês, de certo modo, foram áreas que a gente teve acerto, tá? A gente só não acertou praticamente, a gente passou longe de 2 áreas que a gente fez, tá bom? Então é isso. Agora eu vou falar com vocês sobre os recursos, quem deve recorrer, como deve recorrer, com muita honestidade. Pessoal, Sesgran Rio, vou primeiro falar da tradição, depois vou falar do que eu acho para o CNU em especial. Tradição. Sesgran Rio majora nota? Não, é preguiçosa. Então, vou dar uma recomendação. Encham a caixa de e-mails da Sesgran Rio, a ouvidoria dela, pedindo que a correção traga com de forma bastante explícita os erros de vocês. Porque senão eles vão fazer igual eles fazem com a nota do Enem. Eles vêm aqui, coloca aqui, por exemplo, 50% para conceitos técnicos de atividade oral, ou seja, para a parte de conteúdo. Aí o cara te dá 45, mas você não sabe o que foi que você errou. Parte de gramática, ele te dá, sei lá, 40, suponhamos, tá? 40% aqui, tal. Mas o que foi que você errou? Não marcou uma linha. Então isso é meio que um cerceamento de direito de defesa, tá, gente? E a fase recursal, a gente precisa, quanto mais instrumentos a banca aponta, olha,
tem um erro de coesão aqui. Aí você vai lá e analisa se tem coesão, erro de coesão ou não naquela linha. É muito mais fácil você se defender, muito mais fácil ter majoração de nota. A partir do momento que ela não marca nada, né? Chega a ser até uma indecência. Então eu recomendo que vocês pressionem. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo bem antes para vocês pressionarem. Então, é uma banca que facilita a adoção, vamos dizer, a majoração de nota? Não. Por exemplo, eu estava com expectativa neste ano que ela pudesse, já que ela mudou um pouquinho, que ela pudesse não fazer o que ela faz nos anos anteriores, né? Eu peguei aqui 5 recursos do IPEA, dos meus alunos do IPEA, certo? Apenas 5. Por quê? Me procuraram, os alunos do curso me procuraram, a maioria tinha sido aprovado, então quer dizer, desses 5, eu já falei com ele, olha, não tem jeito, melhor não, pega teu dinheiro de volta, tá? Então não tinha como. Então ficaram 4. Desses 4, um estava fora das vagas, ele estava classificado e foi para a prova de títulos, mas não estava dentro das vagas. Os outros 3 estavam dentro das vagas. Ué, Júnior, mas gente recorrendo dentro das vagas? Sim, gente, sim. Porque a pessoa que está aprovada, ela tem o dever de recorrer para que ela não sofra uma queda. Porque dá que a banca resolva majorar a nota dos outros concorrentes. Isso já aconteceu muito. Tá lá o aluno comemorando, fazendo churrasco, né? Assim, poxa, e de repente ele está fora do concurso. Ele ficou com a cabecinha ocupada na comemoração, esqueceu que o concurso está em andamento. Então tem que tomar cuidado. Minha impressão, olha só, então veja, nesses aqui que eu fiz, né, que os alunos entraram comigo para fazer a aula de elaboração de recursos, meus alunos não conseguiram majoração nenhuma, mas eles já estavam felizes porque já estavam lá dentro. Também não tiveram nenhum problema, não caiu nota nem nada, tá? Mas um aluno comentou, Júnior não majorou de ninguém na parte de comunicação. Sabe que foi esse aluno que veio da parte de comunicação, majorou de ninguém. Eu não acompanhei, porque é muita gente para ficar olhando. Também, esses granrinhos não tem como você analisar item a item, porque ela tira o nome, deixa só o número da inscrição. Então fica difícil, eu só acompanho meus alunos mesmo. Então eu vi que não majorou de ninguém. Embora todos esses 3 aqui, né, aliás, os 4, estivessem com bastantes razões para majoração. Até porque tinham notas altas, tinha aluno com 95% numa discursiva e 70% na outra, não fazia muito sentido. E o assunto era afim, né, era muito parecido. Então, o recurso da Cisgran Rio é um recurso muito simples, tá, gente? Ele tem que ser dirigido à banca, a gente tem que bater critério a critério, etc. A Cisgran Rio sempre deixa anotado isso aqui, a nota poderá ser mantida, aumentada ou diminuída. Júnior, eles podem diminuir a nota? Olha, eles anotaram que pode. Gente, mas já diminuiu, profa? Eu nunca vi, porque ela nunca majora, tá bom? Então é só isso. Mas o que você acha no CNU? Gente, eu acho que o CNU, não, acredito eu que o Cisgran Rio vai mexer alguma coisa. Porque não é possível. O CNU é muito escandaloso. Acredito que ela vai mexer em alguma coisa. O CNU tem uma visibilidade que outros concursos não têm, tá? Então, por exemplo, ela fazia concurso da Petrobras, morreu a nota. Tava nem aí. Concurso Banco do Brasil, morre a nota. Tá? Não tava nem aí. Concurso IPEA, ninguém conhece. Tá nem aí. Mas CNU é tão famoso quanto o Enem. Então eu acho que eles devem mexer em alguma coisinha. Acho. Diante disso, qual foi a minha decisão? Toda vez que eu tenho essas situações de incerteza, eu evito fazer recurso, cobrar por um recurso inteiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma aula de elaboração de recurso para os meus alunos. Essa aula ficará completamente visível no dia 8/10. Jana, por que não fica antes? Ora, pelo seguinte fator. Às vezes eu preciso abrir as provas dos alunos, né, na fase recursal para ver padrões de correção. Que a banca, ali a gente percebe erros de uma discursiva para outra. E aí dá para comentar na aula, inclusive. É uma questão estratégica, tá? Então, essa aula de elaboração, o aluno vai assistir a aula, é bem fácil, tá, gente? Não tem segredo. Bem fácil mesmo. Ali vai ter modelo para você elaborar o teu recurso de conteúdo. Júnior português eu não sei. Português a gente vai analisar. Eu e minha equipe nós vamos analisar o português da tua discursiva para ver se cabe recurso. Tá? Se a gente falar, olha, tem tantos erros, não vai caber ou vai caber. Geralmente, gente, a Cisgran Rio corrige muito bem a gramática. Aí, sempre quando eu olho, raramente eu tenho ali uma beira para que eu possa recorrer, não é? Até porque eu tenho que contar quantos erros ela viu para tentar atingir
o máximo de notas que ela extraiu o ponto, até porque ela não marca o erro na linha, tá? Eu adoraria se vocês pressionassem para ela marcar o erro na linha, porque aí, melhor dos mundos, quer dizer que ela vai ceder a recursos, se ela marcar o erro linha a linha, tá bom? Não é um curso em que eu vou elaborar recurso de conteúdo para aluno, não dá tempo, tá? Não vai dar tempo para eu fazer isso, porque basicamente é você usar o argumento que eu vou te mostrar e você mesmo digitar o trecho da sua redação. É isso que vai acontecer, tá bom? O que vai acontecer? A gente vai corrigir o teu recurso. Isso sim, você elaborou, vai mandar para mim de volta, eu vou corrigir. Tem desconto os alunos que têm nota acima de 90% na discursiva, claro, me interessa os alunos da aprovação. São os alunos que não podem perder nota, e normalmente há muitos alunos meus nessa situação, por isso que eu chamo a atenção aqui, tá? Ou é ex-aluno aqui do curso, ou aluno que paga por meio de Pix, porque isso faz uma diferença, tá pagando essa coisa praticamente à vista, a gente não tem tanta perda, né, para o intermediador de pagamentos. Ex-alunos com nota, aqui está repetindo. A validade do acesso até o dia 9/10, que é quando vocês têm que protocolar o recurso, tá bom? Mas assim que vocês receberem o caderno de provas, vocês têm até as 23 horas para vocês me mandem o caderno de provas, independente de terem feito já o recurso. Vocês vão ter acesso à aula bem cedo, tá? Eu vou deixar a aula ali. Vou avisar se vai haver alguma complementação, para vocês saberem. E vocês vão elaborar o recurso. Tentar me entregar o recurso no máximo até ali uma meia-noite do primeiro dia. Porque eu preciso corrigir os recursos, tá, gente? Que amanhã vocês têm que protocolar no dia seguinte. A parte de português eu vou fazer, tá bom? Se tiver recurso eu vou fazer e vou corrigir as de vocês. Por isso que é bom que vocês já me mandem esse material assim que vocês receberem, o pessoal que naturalmente que vai estudar conosco, né? No e-mail do atendimento. Manda tudo, manda que posição você tá, faz um resuminho para mim, que posição você está, não é? Como é que você está fazendo o teu recurso? Pode falar, professor, eu vou atacar o item tal, tal, que eu acho que eu tenho chance, que aí eu vou olhar aquilo com mais carinho. Toda vez que o aluno conversa com a gente melhor no e-mail, é sempre, gente, não para vocês Gran Rio, né? Que vai ser a primeira vez que nós vamos saber se ela vai ceder ou não. Mas é sempre muito positiva a resposta em recurso. Se eu falo, eu tenho notas aumentadas no Sebrasp, tenho notas aumentadas em diversas bancas, tá bom? FGV, mas eu vejo que é sempre assim, daquele aluno que fala, olha, eu estou na posição tal, a minha discursiva, olha, eu olhei o padrão de resposta, professora, sim, vocês vão ter um padrão de resposta. E tá batendo tudo. Então, aí eu faço a instrução, você vai, olha, trabalha o teu padrão dessa forma, traz a resposta desse modo, quanto mais a gente coloca um padrão, melhor, e tal. Então, o aluno conversa com o professor, ele tem sucesso normalmente no recurso dele, tá? Porque a gente faz recurso a 4 mãos, essa que é a questão, tá bom? Certinho? E depois você, assim que eu der o aval, você protocola na área de reservar aos recursos Assis Gran Rio, tá? Recurso Assis Gran Rio é facílimo, mas não por ser fácil é que ela vai conceder a pontuação. O que a gente precisa, em primeiro lugar? A gente precisa de que vocês pressionem a Assis Gran Rio para ela não entregar a prova em branco, tá bom? Entregar só uma tabela com a pontuação isolada depois. Tranquilo, povo? Júnior, como é que eu faço para participar dessa aula? Vocês podem, ainda não está disponível, mas acredito que até segunda-feira já esteja disponível no site. Vamos ter limite de vagas, tá, gente? Porque eu não consigo corrigir em 2 dias. Muito recurso. Então, ali eu vou pegar mais uma corretora comigo para trabalhar na parte de correção. Mas a gente vai liberar ali para umas 10, 15 pessoas, tá bom? E fechou a questão. A gente não tem condições de avançar muito mais nisso, não, tá? Perfeito? Então é isso, povo. Grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham ido bem. Nem precisem dessa fase que é extremamente difícil, né? A gente oferece que tem gente que precisa e quer, então eu vou lá, mas eu sou sempre muito honesta com o aluno e falo, olha, a banca é dessa forma, tá bom?